Olá, você está no canal da Igreja CI em Blumenau. Agora nós vamos ouvir uma palavra do Evangelho do nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e também compartilhar para o máximo de pessoas o possível, para que elas também possam ser transformadas por essa mensagem. Então fique com o vídeo e Deus abençoe. Atos 4, versículo 1. Só para a gente iniciar, depois eu vou pedir para botar o 29, tá? Então aqui, ó. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda no templo e os saduceus. Gente, essa tremura aqui, é o vento que está tremendo lá em cima? É, misericórdia. Vai que acontece igual o Atos 2, né? Um barulho como de um vento. E então assim, ó, exatamente a cena que eu estou falando, deles pregando e chegaram os líderes. Interessante que a Bíblia deixa alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção. Quando ela fala assim, ó, chegaram os sacerdotes, quem eram os sacerdotes? Os líderes, as pessoas que tinham a alta autoridade diante do povo religioso da época. Chegou o capitão da guarda, que era a autoridade militar, era quem iria provavelmente prender, quem tinha o poder de prisão. E os saduceus, esse detalhe aqui é importante. Quem eram os saduceus? Saduceus e fariseus eram uma classe religiosa que tinham, né, a detenção da lei, de tudo na época. E interessante que os saduceus eram um grupo religioso formado de pessoas de muita aquisição, muita grana. E eles dominavam o poder religioso e compravam cadeiras no Sinédrio, né, para ter acessos e tal, porque eles tinham muita grana. E os fariseus eram aqueles conhecedores da palavra e tudo, mas eram meio que classe média para baixa, era conhecido pelo povo, mas os saduceus tinham uma influência maior por causa da grana. Então, os saduceus também tinham uma crença dentro deles que eles, na verdade, eles não criam na ressurreição dos mortos. Era algo que eles não acreditavam, eles lutavam contra isso. E é incrível que Pedro, por que chamou a atenção dos saduceus? Por que não falou fariseus? Por que os saduceus? Porque quando Pedro pregou em Atos 3, ele estava falando de Jesus que ressuscitou dos mortos. Por isso que chamou a atenção dos saduceus, porque eles eram contra essa teoria. Eles queriam abafar. Muito provavelmente foram eles que pagaram os soldados que estavam na porta do sepulcro de Jesus para inventar a história de que roubaram o corpo de Jesus, para não dizer que Jesus tinha sido ressuscitado por Deus. Então, para eles abafarem essa história de ressurreição, vamos acabar com isso, por isso chamou a atenção deles. Então, para a gente pegar umas chaves muito interessantes que tem no texto. Agora abre lá o versículo 29, que é aqui que a gente vai começar a falar. Estou falando rápido, gente. É que eu estou correndo um pouco, eu tenho medo do tempo, né? Se deixar assim, ó, dá vontade de ficar até meia-noite falando de Atos. Vamos lá. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Isso aqui já é meio que o final do capítulo. O que está acontecendo aqui? A igreja orando, porque depois que teve essa cena ali de Pedro e João com os saduceus, eles prenderam Pedro e João. Aí eu vou contar a história aqui no decorrer, tá? Mas eu só vou pular para o final para a gente entender. Quando eles voltaram soltos da cadeia que eles pegaram ali de um dia mais ou menos, eles fizeram essa oração para Deus. E o incrível que a gente vê aqui é que não é uma oração de pedir proteção ou pedir distância do problema, tá entendendo? Não. Vou tentar explicar assim, que até para mim ficou difícil entender. Se liga. Quando acontece um problema comigo e com você, qual é geralmente a oração que a gente faz? Deus, afasta de mim essa pessoa, está me perturbando, esse endemoniado do meu trabalho. Esse meu chefe está com Satanás andando com ele. Tira ele perto de mim, né? Ou então aquele vizinho, mata aquele vizinho. A gente pede para matar, gente. Eu não sei o que acontece com esses crentes, que eles são de um reino que não é de vida, é de morte. Eu não sei. Tentam usar Deus para matar os outros, né? Mas tem gente para tudo, né? E geralmente a gente pede isso, né? Deus,
tira essa doença de mim, Deus, tira. A gente quer sempre se afastar do mal, quer que Deus tire as coisas ruins, e quer que a gente mude, né? Por exemplo, talvez se fosse um de nós aqui, o que Deus ia pedir? Deus, nós não vamos mais então pregar porque o povo está perseguindo a gente, já prenderam, já mataram o nosso mestre, estão prendendo a gente aqui em Atos 4, 2 capítulos depois, eles vão matar Estevão e perseguir a igreja de morte. Aí surge Saulo perseguindo, sequestrando, prendendo e matando cristãos. Então se fosse eu já ia, não, parei, né? Não é, porque assim, uma das falas do Sinédrio foi assim, vocês parem de falar desse nome de Jesus aí, porque não é para falar. Aí eles falaram assim, seguinte, eu não tenho como parar de falar de uma coisa tão extraordinária. E aí, eu estou já dando spoiler do final, né? Meu Deus. E é que eu quero que a gente entenda essa oração. Eles falaram assim, Deus, considere essas ameaças e me dá mais coragem para eu ir para frente. Então é essa oração que a gente tem que ter diante dos problemas. Não é a gente recuar porque o problema é grande. Não é a gente desviar porque não vamos dar conta, não. Deus, bota coragem aqui que eu estou indo para cima. É igual o Davi, quando olhou o gigante olhou Davi, você não, né? Você está vindo com pedaço de pau aí, está vindo que eu sou um cachorro, está vindo com pedra? Você não, né? Sabe o que Davi falou para ele? Você vem com essa espada tua aí, esse monte de armadura aí, eu venho em nome do Senhor e eu vou acabar com a tua raça. É assim que a gente tem que olhar para os problemas. Coragem. Olha para frente. Lembra a palavra de domingo? Olhe para frente. Nós temos que olhar. É interessante, eu nem tinha combinado, né? A palavra de hoje, gente, ela é meio que o continue de domingo. Então Deus quer que nós tenhamos coragem, porque Ele tem algo novo para fazer em nossa vida. E quanto maior a bênção que Ele tem preparado, maior vai ser a escala, né? A gente vai escalar um pouco mais, vai ser um pouquinho mais alto. Eu tenho medo de altura. O meu problema de altura é o seguinte, eu até subo, mas para descer, irmão, cheguei lá em cima e eu travo, fico igual um gato grudado assim nas coisas. Para descer é um trabalho. Então a gente tem que entender que para a gente viver coisas novas, nós vamos ter que ter atitudes novas. Para a gente ter grandes e vitórias excelentes, extraordinárias, nós temos que ter renúncias e entregas extraordinárias. Senão a gente vai viver na linha do normal sempre. Do normal para baixo. E a coragem nos dá esse subsídio para a gente avançar. Se você vê aqui no original e talvez um pouco na palavra coragem, né? Se você ler do latim, a palavra vem coraticum, que significa bravura que vem de um coração forte. Então, o que eles estavam pedindo? Deus, sabe por quê? Às vezes o nosso físico não suporta. Às vezes o nosso cansaço, né? Mas quando estamos com o coração cheio de força, a gente suporta coisas que às vezes se a gente não tivesse força para suportar. Força não exterior, força interior. Tem problemas que nós passamos na vida que quando a gente passa, a gente olha para trás e diz, cara, como eu passei por isso? As pessoas em volta perguntam, cara, como tu consegue passar por isso assim? Mas por quê? Deus nos enche de coragem. E a gente avança. Então a raiz dessa palavra, né? Que esse cor vem de coração, vem do centro das nossas emoções, vem do centro das nossas escolhas. Então a coragem tem que estar plantada lá, porque na hora que a gente precisa escolher com coragem, eu vou fazer a faculdade, eu vou me inscrever nessa faculdade, eu vou fazer até o final, eu vou para cima no meu emprego, eu vou para cima nesse problema, eu estou passando por essa situação, mas eu escolho ficar diante de Deus, essa escolha corajosa. Deus está nos convidando nessa noite para a gente ter uma escolha corajosa. Então vamos lá. O cristão com coragem, ele tem algumas coisas interessantes. Olha aqui. Ele não tem medo de enfrentar problemas. É o que a gente está falando aqui. Bota aqui Atos 4, versículo 3. Olha o que estava acontecendo, né, com eles, né? Agarraram, lá da sequência, agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. A prisão da época, gente, ela não era nem 1% parecida com a de hoje.
Se fosse a de hoje é um hotel para essa época. Ir para a prisão por esse motivo naquela época não era assim: boa noite, senhor Pedro, senhor João, o senhor pode entrar aqui nesse corredor, à segunda direita tem uma porta, aí o senhor vai até o final do corredor, a sua cela está à direita, tem um travesseiro. Não, tem nada a ver. Ele já entrava apanhando, levando murro, xingando. Foi mais ou menos como prenderam Jesus, vocês lembram? Como foi quando prenderam Jesus? Passou a noite inteira apanhando, daquele estilo, daquele nível. Então eles apanharam a noite inteira. O que manteve eles de pé? A coragem. O que manteve eles dentro do propósito? O que mantém alguém no meio do caos acreditando em tudo que precisa acreditar? Tem hora que nada vai ser favorável, gente. Tem hora que as nossas finanças não vão ser favoráveis. Tem hora que as pessoas que nós amamos e nos amam não vão estar favoráveis. Vai ter momentos que nada em volta, e o que vai impulsionar o que eu creio é a minha coragem em acreditar e vencer. Então a gente tem que acreditar nisso. Segunda coisa, o cristão que tem coragem, ele tem a resposta certa na hora da adversidade. Sabe, às vezes quando a gente escuta um desaforo e a gente fica tão nervoso que a gente não sabe nem responder. Sabe, assim, a gente tem até uma resposta certa para dar, mas a gente fica tão assim, impactado assim, talvez, e a gente vem assim, mas a gente não consegue falar. Só que aqui o cristão que é cheio da coragem de Deus, ele tem a resposta certa. Coloca lá Atos 4:8, versículo 8 em diante. Na hora que amanheceu, eles chamaram Pedro e João para um interrogatório, e Pedro respondeu assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe. Olha que a diferença de uma pessoa que tem Deus e quando é prejudicada é a pessoa que não tem Deus e é prejudicada. Quando alguém é prejudicado e tem Deus, ela tem esse tipo de comportamento. Olha a fala dele: autoridades e líderes do povo. Ele estava discursando. Está vendo que é uma fala respeitosa, uma fala tranquila. Já quem não conhece Deus já ia xingando, né? Eu quero meus direitos. Vocês estão tudo errado. Vocês vão se ver comigo. É aquela fala de revolta, mas, gente, a Bíblia diz que assim, não se vinguem, porque a vingança é do Senhor. Então, se você tem algo a ser tratado, não vai atrás, não queira vingança, não queira prestar conta com ninguém, coloque na mão de Deus, porque Deus está olhando a sua vida. Faz a sua parte. Olha o que ele falou aqui. Visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor a um aleijado, sendo interrogados acerca do que foi, de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Quando somos verdadeiros, Deus nos abençoa. Ele falou nada mais do que a verdade. Ele poderia se exaltar. Ele poderia falar assim, eu tenho um poder, eu que curei, e se você não mudar isso aí, eu vou jogar um negócio em você ficar doente. Vou chamar Deus, aí Deus vai cobrar, Deus vai te pegar, sabe, tentar usar uma autoridade que Deus nos dá na vida espiritual para tentar resolver problemas. Mas ele não usou, ele falou assim, primeiro que não foi nem eu, foi o Deus, aquele que ressuscitou Jesus, no qual vocês mataram, ele que trouxe a cura para ele. Ele falou só a verdade. Quer ver uma coisa que a verdade atrai para a nossa vida? Sabia que a verdade atrai bênçãos? Deixa eu contar uma historinha que aconteceu comigo. Uma vez, desde 2012, em 2012 eu comprei uns equipamentos para fazer culto na praça e tal. A gente já fazia, mas era com outro equipamento emprestado e tal. E naquele ano eu tinha condição, eu comprei. Aí, por acaso, aquela mesa eu ganhei a mesa de som, comprei ela pelo Mercado Livre. E comprei uma mesa de 8 canais, tal, marca tal. Esperei chegar, chegou. Quando chegou a mesa, era uma mesa de 12 canais. Quando eu abri, eu falei, meu Deus, olha Deus abençoando. Nossa, eu comprei uma de 8 canais e veio de 12. Fui dar aquela de espertinho gospel, assim, sabe? Aproveitar uma bênção, né? Na hora o Espírito Santo falou assim para mim, ei,
Se ela tivesse vindo errada, você ia ligar cobrando. Se ela viesse com 4 canais, você ia ligar: quero os meus direitos, eu comprei, eu paguei, eu quero a que eu comprei. Agora, só porque veio mais, você vai ficar quieto? Eu falei: opa. Eu liguei. Aí eu liguei e falei: moça, boa noite. Seguinte, eu comprei a mesa tal, pedido tal, 8 canais. Ah, encontrei aqui seu pedido. Então, ela veio errada. Ela veio uma de 12 canais. E eu preciso trocar, não sei, porque ela veio errada. Eu preciso trocar, ela não é minha. Sabe aquele, o Espírito Santo já botou assim, ó, não é teu, não bota a mão no que é teu, que não é teu. Eu amém. Aí era só 1 minuto, ela foi lá, é aquela coisa de telemarketing, demora 45 horas para resolver um negócio de 1 minuto. Foi. Só 1 minuto, por favor. Daí ela dá mais um arzinho pra gente, mais uns 40 minutos. Aí ela fez uma pergunta assim: seu João, seria algum problema você ficar com essa mesa? Porque assim, vai dar um transtorno pra gente, a gente vai gastar com correios e tal. Então seria para nós melhor essa mesa ficar aí. Eu falei assim: moça, é a senhora que está dizendo, né? Não, eu não pedi, porque ela é minha. Não, Senhor, pode ficar. Eu falei: amém. Fechei assim. Aí, sabe o que o Espírito Santo falou na hora que eu desliguei o telefone? Agora ela é sua. Tá vendo como é que é lindo você viver com a verdade na frente? A verdade atrai, sabe o que? Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando andamos na verdade, nos tornamos parecidos com Jesus. E estamos cada vez mais perto. Então, não tenha medo de falar a verdade. Tem um pastor que diz assim: é melhor ficar com a cara vermelha um dia do que com a cara amarela o resto da vida. Então, às vezes, tu falar uma verdade para alguém, ou tu escutar uma verdade, é bom, não é ruim. Imagina se eu tivesse com a cascona de feijão aqui no dente, e todo mundo com medo de falar essa verdade para mim. Eu ia estar aqui sendo filmado, aquele cascão preto aqui no dente, ei, dando glória, aleluia. E todo mundo, não vou falar a verdade, não vou, deixa, com aquele medo. A gente tem às vezes medo de falar uma verdade que vai curar a pessoa. E se alguém me falasse, obrigado. Ainda bem que tu me avisou antes de eu subir para o púlpito, senão eu ia subir aquele feijãozão no dente. Da forma de vocês falarem também é bom, e da forma de eu saber escutar também é bom. Porque tem gente que não sabe escutar a verdade. Tem gente que fala, tu falou uma verdade para ela, uma verdade que é curar. Vamos dizer que eu sou essa pessoa, dodói, que não pode falar nada. Aí tu fala assim: ô carioca, tá um louvor rolando, o pessoal me chama no cantinho: carioca, seguinte, ó, tem um feijãozinho no teu dente. Ai, você está me criticando. O que você está olhando para a minha vida? Sabe, uma verdade que iria me curar. E eu, por ser mimimi, eu prefiro ficar triste, achar que você está contra mim, porque você está me criticando, e eu não me permito ser curado por uma verdade. Está entendendo, amém? Então, vamos virar a chave da verdade na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos ser verdadeiros, que a gente vai trilhar caminhos extraordinários, amém? Então, vamos lá. Terceiro ponto que um cristão com coragem, ele vive, né? Todos em sua volta percebem que Jesus está com a gente. Ó, não acabei de falar? Jesus é a verdade. Apesar das nossas limitações. Coloca lá Atos 4:13. Olha o que diz. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que incrível. Sabe quem era Pedro e João? 2 pescadores galileus. Eram pessoas simples, humildes, sem um vocabulário polido. Eles não tinham instrução. Aqui fala, provavelmente, se olhe lá, sabia escrever. Talvez não. Porque eles falaram: cara, esses homens são simples, sem instrução nenhuma. Só que eles perceberam o quê? Esses caras só podem ter andado com Jesus, cara. Não pode um cara simples desse falar desse jeito. Porque uma pessoa cheia de Deus, gente, ela chama a atenção do mundo, porque a luz que está nele está brilhando em nós.
Então é obrigada a nossa fala a chamar atenção, porque a nossa fala não é com orgulho, a nossa fala não é querendo se achar melhor, a nossa fala é com humildade, com profundidade, com amor. A nossa fala vai ao coração das pessoas, porque nós temos o Espírito Santo. Então eu tenho certeza que enquanto Pedro falava e pregava, por mais que aqueles líderes religiosos não poderiam aceitar a verdade, mas o coração deles com certeza ferveu, porque eles sentiram a presença de Deus lá na fala deles. E é disso que o mundo precisa, gente, de pessoas cheias de Deus, e infiltradas nas faculdades da cidade, infiltradas nas grandes empresas, cheias do Espírito Santo. Não os crentes fanáticos, né? Que não fala comigo, eu sou crente, e já manda o mistério, e já fala que está todo mundo no inferno, e não sei o que tem gente que não é para isso. Mas na hora certa você abrir sua boca e você ser usado por Deus. Porque aquele que anda com Deus e tem Deus, ele tem sabedoria, ele tem discernimento. Então ele fala coisas na hora certa, a coisa certa na hora certa. Você vê hoje, uma pessoa me procurou no WhatsApp, assim, uma pessoa que é um amigo meu, mas não é aquela pessoa que eu converso todo dia, assim, por acaso, ele mandou uma mensagem hoje de manhã. Ele falou assim, só para te lembrar que eu te amo, cara, e eu amo a sua família e tal. Eu falei, nossa, mano, obrigado, né? Aí ele pegou e, na verdade, ele queria se abrir para mim, assim. Ele chegou assim e falou, cara, pô, eu queria fazer isso. Aí eu, cara, eu não falei nada, assim. Sabe quando tu fala uma coisa assim, ele falou assim, cara, como eu precisava ouvir isso. E eu olhei, eu até reli a minha mensagem, falei, não pode, eu devo ter falado algum mistério diferente, alguma coisa. Eu olhei numa frase, mas sabe por quê? Nós estamos em Deus. Então é fácil, o que a gente fala vai vir de Deus. É uma influência, gente. É um canal. Quando a gente está ligado no reino dos céus, nós viramos um canal de tudo que há lá no céu, vai derramar sobre nós, através de nós, aonde estivermos. Então é natural. Sabe o que a gente precisa aprender, gente? Viver naturalmente o sobrenatural. Porque se você olhar para o mundo, hoje você vê uma pessoa pegando nos braços de um velhinho, um sinal, e acompanhar a pessoa até o outro lado com cuidado, atravessar a rua. Isso é surreal. Ninguém faz isso. Hoje você vê, eu fico assim até se abismado aqui em Blumenau, o pessoal é muito educado. A pessoa pisou na faixa, os carros tudo param. Assim, é incrível, é linda essa educação. Se vocês fizerem isso em Itajaí, se botar o pé, você já perde o pé, que o carro já vai passar assim na hora. Não bota o pé, não bota o pé na faixa em Itajaí, vocês vão perder metade do tênis. Não dá. E ainda vão buzinar e te xingar ainda. Ó, tem uma itajaense aqui, ó, minha esposa. Ela sabe como é que é. Vai lá na Rua Blumenau fazer isso. Gente, o mundo trocou os valores. As coisas boas estão raras. Coisas que são geradas em amor, educação, humildade. Pessoas que têm senso do reino dos céus, que carregam esse tipo de coisa, são raras no mundo. O mundo já perdeu, o mundo não tem isso. Então, quando alguém chega assim, andando, caminhando no reino de Deus, ela produz esse tipo de atitude. E isso se torna sobrenatural, porém, para ela é normal. É normal. Vem de casa. A generosidade vem de casa. A educação vem de casa. De casa onde? Da minha casa lá em cima. É de Deus. É o que eu carrego. Eu e você carregamos uma realidade diferente do mundo, gente. Então nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos olhares. Tem uma história assim de pastor, né, que a gente conta assim. Sempre tu vai ouvir a história, essa mesma história em vários lugares. Que tinha uma igreja que estava em construção. E tinha um vizinho de frente que não era cristão. E eles estavam construindo fazendo uma reforma na frente da igreja por semanas. E esse vizinho ficava quase todo dia assim, ó. Sabe aqueles vizinhos que gostam de ver o movimento assim? E gostam de filmar tudo que acontece, sabe quantos carros passou, quantas pessoas, se você levou pão, se você comprou linguiça, tudo que tu faz, esse vizinho sabe, né? E ele estava lá assistindo. E ele, por muitos anos, nunca foi cristão. E esse pastor chegou novo na igreja, estava reformando e tal. E acabou a reforma, fizeram uma reinauguração. E aquele vizinho estava lá na festa da inauguração. Aí o pastor pregou e tal, fez o apelo e o vizinho aceitou Jesus.
E quando ele aceitou Jesus, depois foi conversar com o pastor falou assim, cara, pô, esse tempo todo assim, você morando aqui, poxa, agora tu aceitou Jesus, o que aconteceu? Ele, não, pastor, é que eu fiquei observando o seu comportamento enquanto você construía a igreja, e quando as mulheres passavam na calçada, eu fiquei só olhando o teu olho, para onde tu olhava, e nenhuma das vezes o seu olho virou, e aquilo mexeu comigo, eu fui obrigado a aceitar o Jesus que o Senhor serve. Então tá vendo como é natural o que é certo para quem anda com Deus? Quem anda com Deus, gente, é naturalmente bom. Quem anda com Deus é naturalmente honesto. Quem anda com Deus é naturalmente verdadeiro. Ele não precisa nem fingir, porque é intrínseco. O negócio já está ali, e você caminha nessa realidade. Amém? Então eles perceberam em dois homens tão simples, não pode, esses caras não têm faculdade, a fala deles é simples, eles só podem ter andado com Jesus. Homens que provavelmente votaram a favor da morte de Cristo, estavam ali reconhecendo o Filho de Deus na vida deles. E é isso que o mundo precisa reconhecer em mim e em você. Olhar nas nossas atitudes a diferença que é no mundo. Amém? Outra coisa aqui, quarta coisa. Nos tornamos inabaláveis e influenciamos pessoas quando a gente anda no reino de Deus, anda com coragem. Bota lá o versículo 21. Olha só, que incrível. Depois de mais ameaças, porque depois que houve todo esse interrogatório, eles liberaram Pedro e João. Não prenderam, não fizeram nada. Eles os deixaram ir. Não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Olha só o que acontece com quem tem a coragem que eles tiveram de falar de Deus independente da situação. O próprio Sinédrio ficou com receio de castigar para não receber, como é que chama? Retaliação do povo, porque estava todo mundo louvando a Deus pelo que tinha acontecido. Então aquela pessoa que às vezes tem medo de ter uma postura cristã diante de algum ambiente, por causa do que os outros talvez vão falar, por causa que tem medo de que alguém possa te considerar errado, a gente não precisa ter medo, porque a luz que está em nós, ela é transformadora. Quantos cristãos, por medo de ser quem são, em coisas simples, quer ver? Meu sogro estava meio doente, a gente foi na casa dele segunda, eu senti no meu coração de orar por ele, mas eu fiquei com medo. Não vou orar nada, vai que não cura. A gente fica assim, né? Isso é o medo, gente. O medo toma, o medo ele trava, ele bloqueia. O reino dos céus está disponível para a gente. A cura, a transformação, tudo que há nos céus, nas regiões celestiais, já se abriram para a minha vida e para a sua vida. Mas o que faz a gente não erguer as mãos e acessar? Medo. Medo. Medo que não vai acontecer. Medo de que Deus não vai cuidar. Às vezes eu não vou fazer algo para Deus, fazer um voto com Deus, fazer algo diante de Deus, por medo de que não possa acontecer. Quer ver uma coisa que aconteceu hoje? Eu fiquei com muita raiva de mim mesmo. Sabe quando tu fica com raiva? Hoje eu estava conversando com o Leandro, e uma das falas nossas foi assim, eu falei com o Leandro assim, até segunda Deus vai agir, lembra? Sabe qual era a frase que eu deveria ter te falado? Amanhã Deus vai agir. Porque amanhã Deus vai agir. E a gente com medo, a gente fala assim, não, segunda. Dá um prazinho que vai que Deus demora. Tá vendo? Olha que raiva que eu tenho de mim mesmo. Ao invés da gente declarar com o poder que não é meu, não sou eu que faço as coisas. Eu sou totalmente limitado, falho, pecador, triste, terrível, porém maior é o que está em mim do que o que está no mundo, e eu posso utilizar desse poder. Porém, por causa do medo, vou orar nada, passar uma vergonha aqui, a pessoa não é curada. A gente é assim, desse jeito,
Mas em nome de Jesus, vai se levantar uma igreja em Blumenau com coragem de viver tudo que tem no reino dos céus e andar pela rua, se ver qualquer oportunidade, vai levantar as suas mãos e orar, falar de Deus para quem precisar e ser uma pessoa que vive do reino de Deus, que carrega o reino de Deus. E para que isso aconteça, precisamos ter coragem, gente, porque nós vamos sofrer ataques. Estávamos conversando aqui, eu, Chico, sabadão a gente fez um trabalho enorme aqui na igreja, e eu não sabia de um detalhe. O Chico falou assim para mim: Carioca, fazia tempo que eu não vinha trabalhar aqui na igreja, mão de obra. E ele trabalhou, chegou em casa de madrugada, o filho dele 40 graus de febre. Humanamente falando, a gente, poxa Deus, que retribuição boa, né? Vou lá trabalhar para a tua igreja e o Senhor me bota uma febre no meu... A gente troca os valores. A gente... Não foi o caso do Chico, né? O Chico é um homem crente, cheio de Deus, meu Deus, uma benção. Mas talvez em outra pessoa, a gente já vai, né, querer, poxa Deus, vou lá, trabalho, suei um monte, voluntário e tal, comi uma linguiça queimada ainda, que o Frank assou lá, meu Jesus. Mentira, brincadeira. Para comer uma linguiça fria queimada lá, tinha acabado a maionese, comi um pão seco. Aí chega em casa um menino com febre, que é isso? Eu não vou mais servir, eu não vou mais fazer. Por quê? Quando nos envolvemos no reino de Deus, automaticamente o reino das trevas vai vir contra a minha vida e contra a sua vida. E aí nós precisamos de coragem para nos mantermos de pé e falando: pode vir, porque o que está em mim é maior do que você. Você não ganha, eu estou aqui com Deus. Provavelmente vai vir guerras, vão vir dificuldades. O inferno milita contra nós. Gente, vocês não têm noção a reunião que dá lá no inferno quando a gente fala assim para Jesus. Eles criam reunião de planejamento, vai data show, eles chamam o marketing do inferno, chama tudo que pode para jogar a gente num buraco. É um crime organizado, gente. O inferno, eles têm muitos aparatos, eles têm mesmo poder. Porém, eu estou trabalhando com onipotente, poder sobre todos os poderes. Então não preciso temer, porque maior é o que está em mim. Está vendo? Porém, muitas pessoas acabam desfalecendo, porque a guerra vem, gente. Quem era quem lá ontem em casa? Não conseguia nem levantar da cama. Amanhã vai ter confraria. O que o inimigo quer? Ele não consegue, meu Deus, pega essa palavra aí, o inimigo não consegue roubar a sua vitória, a sua salvação. Ele não tem poder, mas ele tem poder para tirar a tua alegria. Sabe aquela alegria que você está caminhando para a bênção? Ele tira, e você vai todo assim, você é abençoado. Aí você pega a vitória assim, não, ele tenta tirar isso, ele até consegue quando a gente dá bola para ele. Só que a gente tem que entender que ele não tem nem poder para tirar o que já é meu, porque o que é meu está guardado no Senhor, e o Senhor é maior, gente. Então essa conta do medo não pode existir. Exclui essa equação. Não, Deus vai abençoar, Deus vai fazer. Coloque os seus planos debaixo da mão de Deus, alinhe tudo a sua vida diante dele. Tu vai ver se as coisas não vão dar certo. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem os seus propósitos. Se nós estamos alinhados com os propósitos de Deus, se nós amamos a Deus. Interessante que o amar, ele vem da onde, gente? Do coração. A palavra coragem vem de coração. Então tá vendo que quando amamos, temos coragem, tudo tá ligado. Se vivemos em amor a Deus, em entrega, seremos automaticamente também corajosos diante das aflições e viveremos tudo que Ele tem para nós, porque tudo vai cooperar para o bem. Talvez até uma doença. Eu lembro que eu fiz 3 vezes a cirurgia de pedra no rim, gente. Não queiram fazer, tá? Eu fiz 3 vezes, a terceira eu quase... Ai, Jesus, me leva porque está difícil aqui. E a segunda vez que eu fiz a cirurgia, eu fui para o hospital, morfina. Aí o médico brigava comigo, falava que eu estava falando mentira, que eu estava com dor, eu estava querendo tomar... Porque é um problema, a pessoa que toma morfina, se bobear, a morfina vicia. E ele era um japonês forte, ele queria bater em mim, cara. Fala a verdade, fala assim para mim, eu estou com dor. Eu estava quase morrendo, precisando de medicação, e ele achando que eu estava querendo ter um baratão ali, ficar de boa ali.
Não, eu tô com dor, doutor, pelo amor de Deus, eu falava assim. Eu vou te dar morfina, cara, mas tu não pode viciar. Ele falava assim, eu nunca vi um bicho doido é esse, gente? Que é isso? E ele foi e a morfina não tirava, cara. Pensa numa dor. Aí dali me levaram para o centro cirúrgico, fiz a cirurgia e fui para um quarto. O quarto estava um cara jovem assim também, ele era oficial de justiça. E a gente começou a conversar, eu falei que eu era da igreja e tal, ele, meu, que legal. Acho que alguém da família, eu não lembro que eu estava sob o efeito de um monte de coisa lá, dos remédios, mas alguma coisa eu lembro. E eu lembro que ele falou que também conhecia algumas coisas, e ele me pediu conta alguma história da Bíblia para mim. Aí eu nem sei se eu misturei Noé com Adão, eu nem sei assim como é que foi. Eu acho que eu contava assim, então, Deus tirou da costela de Noé uma mulher. Certo, eu devo ter misturado tudo, né? Mas amém. E ele fez a mesma cirurgia que eu. E ele ficava ali. E eu acabava a história, cansado da cirurgia. Ele, cara, conta mais uma que eu tô sentindo um negócio dentro de mim. Eu ia lá e contava outra. Daí eu falava que Adão abriu uma vermelha. Né? E, cara, eu passei a noite inteira falando de Deus para aquele cara. Eu nunca mais vi aquele cara, mas eu sei que ele se encheu de Deus naquela noite. Então, quem sabe, tudo cooperou para o bem da minha vida e da vida dele, para que nós estivéssemos doentes juntos, para que aquele cara pudesse conhecer a Deus. Então, a gente tem que enxergar as lutas com a lente certa, entender o que Deus está fazendo, o processo, porque é muito fácil nós alcançarmos a vitória, alcançarmos o objetivo, mas o processo faz muita gente desistir. O processo causa medo. O processo é medo, gente. Meu Deus, eu estava vendo as fotos da casa que eu e aquele moramos hoje. Se eu não tivesse coragem, a gente não ia morar, gente. A casa estava assim, sabe a casa do terror lá do Beto Carreiro? Só não tinha as caveiras e os monstros. Mas tinha toda a decoração. Mas se você vê hoje, ela está transformada, sabe por quê? Porque pisou 2 filhos de Deus lá naquele lugar. E onde pisa filho de Deus muda a realidade até física. Nós temos esse poder de mudar realidades. De você chegar na sua empresa, sei lá, no almoxerifado ou nas gavetas, e a pessoa olhar, você vê a tua gaveta de um jeito, a gaveta do outro. Meu Deus, mas como é que a pessoa trabalha até mais, ela consegue ter mais organização do que eu? Sabe por quê? Aqui é o reino de Deus que manifesta, gente. É com excelência, é diferente. Aí tu abre a caixa de ferramenta sua e é de outra pessoa no trabalho. Meu Deus, tá tudo virado assim. O cara para pegar um parafuso tem que virar a caixa assim e bater para pegar um parafuso. E a tu abre, tem parafuso 6, 8, 10, bucha 6, bucha de gesso, bucha de concreto, bucha não sei o que lá. E ainda tem um espacinho para uma paçoquinha assim no cantinho. Por quê? O nosso reino é organizado. Nós vivemos em outra realidade. E nós não temos que ter medo, porque a excelência também traz cansaço. A excelência é cara. A excelência demanda tempo. Eu e o Frank que o diga, né, Frank? Para chegar na excelência em algumas coisas, nós temos aqui, suado. Para fazer esse trabalho excelente aqui do portão, a rapaziada arrancou o couro. Era o fofinho que igual um pica-pau batendo aqui nessa parede aqui. Meu Jesus. O Leandro do outro lado lá batendo marretada na parede, puxando cabo para cá e cabo para lá. Quem andava aqui, aquele monte de fio jogado no chão, pó subindo para tudo quanto é lado. Um doido gritando dentro do forro lá, vai, não está dando. Quem via era um caos. Meu Deus, não vai dar em nada isso aqui. Pode tacar fogo que não vai dar nada. E hoje está tudo certinho, por quê? O reino de Deus, ele faz com que tudo aconteça. Então a excelência, a gente precisa ter coragem para ter excelência. Temos que ter coragem até para lavar uma louça nesse frio, gente. Meu Deus, tem uma louça para lavar, cheguei em casa, do café. Ai, tem que respirar fundo, puxa a manga assim, e vai orando assim, Deus, brasa de fogo no altar, daí tu vai cantando, vai lavando, aí tu não sente mais a mão, porque fica dormente, aí deu. Depois que não sente mais, aí pode lavar 30 pratos que não vai sentir. Nós já lemos o 21? Já lemos? Meu Deus, que rápido. Depois das ameaças, não tinha como castigá-los. Então assim, gente, nós podemos até sofrer algumas aflições, mas o diabo não pode nos castigar, porque ele não tem acesso. O reino nos defende. As pessoas podem até olhar com olhar de ódio para a gente.
As pessoas podem até querer o nosso mal, mas elas não conseguem nos acessar, porque 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós descansamos na sombra do Onipotente. Nós temos alguém por nós. É diferente, gente. E qual é o contrário da coragem, gente? Como é que é o nome? O que é o contrário da coragem? É o medo. Os mesmos homens que tiveram essa atitude linda de coragem, eles também foram bem medrosos. Sabe aquele filme, Eu Sei O Que Você Fez no Verão Passado? Abre lá Mateus 14, 24. Esses mesmos homens que estavam diante do mesmo sinédrio que matou Jesus, do mesmo grupo militar que apreendeu Jesus e bateu em Jesus a noite toda, ele estava diante das pessoas que gritaram, soltem Barrabás. Eles estavam, a mesma cena. Eles estavam, meu Deus, vai acontecer a mesma coisa. Cheio de coragem. Olha só quem eles eram. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então a gente vê o mesmo grupo de homens, cheios do Espírito Santo, cheio de força, cheio de coragem, sem medo de nada, pode matar, pode pegar, pode bater, pode prender, com medo do escuro. Sabe aquela pessoa, tipo eu assim, quando tá a casa vazia, escuta um barulho, já fica assim, né? Uma vez a gente morava em São Bento do Sul, a gente morava numa casa bem parecida com essa, com bastante mato em volta. Hoje já estou mais acostumado, mas na época não. E aquela, eu acho que ela passou uns 3, 4 dias assim, a mãe dela tinha feito a cirurgia, alguma coisa aconteceu, e eu fiquei sozinho. Gente, tinha um gato endemoniado do vizinho. Sabe quando o gato está no cio, que ele fica... Jesus. Cara, eu não dormia. Eu ficava assim, eu procurava na janela e eu não achava o desgramado para matar ele. Matar não, pelo menos assim, afugentar. E ele ficava berrando. Quem que já ouviu o gato no cio? É horrível. É Satanás em pessoa. Ainda mais tu de noite sozinho numa casa, meu Deus do céu, aí tá lascado. Eu tinha tanto medo que eu dormia na sala com a televisão ligada. Para qualquer coisa eu já estava... eu praticamente não dormia. Olha o que o medo faz com a gente. Olha o que o medo pode causar ao nível de ridículo que a gente fica. E olha que ridículo os discípulos aqui. Homens que eram altamente experientes no mar, pescadores há anos. Quantos anos já passaram por ondas, por naufrágios, quem sabe, problemas no barco, a vela estourar, ter que esperar o barco à deriva, alguém achar, pegar eles. Quantas vezes já deve ter acontecido? Quantas coisas? Quem é do mar aí deve saber, o Fábio sabe lá, 8 anos de marinha, ele tem um pouquinho de experiência. Inclusive o Fábio, ele não precisa de anzol de nada, tá, gente? A hora que tu chamar ele para pescar, só um minutinho, ele mergulha sozinho assim, ó, pega lá e pega o peixe, ó, tá pronto. Ele é desse nível. Então, se você perceber o que o medo faz. Vamos lá, Leon, já vamos subir para terminar. E o que eu quero te trazer através dessa mensagem, quem sabe o problema que você e eu estamos passando está nos causando tanto medo que até a presença de Jesus perto a gente não discerne. Olha o que aconteceu com eles. Eles estavam sendo atormentados pelas ondas, pelos ventos, com certeza tomados pelo medo, desespero, e poxa, Jesus não está aqui, agora nós vamos morrer. Jesus estava vindo em direção a eles, e eles foram capazes de confundir Jesus com um fantasma. E quantos de nós, no meio de um problema, quantas vezes eu e você
nos enganamos ou então não acreditamos que Jesus está perto porque os problemas são muito grandes. Quem sabe as lágrimas do seu olho estão ofuscando a sua visão e você não consegue enxergar mais nada à sua frente. Mas olha, Jesus estava ali diante dele, e qual a primeira palavra que Jesus falou? Ei, coragem! Porque Jesus percebeu que ele estava morrendo de medo. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que você não está sozinho. O seu problema pode ser um problema de morte, como o do discípulo, que era um problema de morte. Mais alguns minutos o barco ia naufragar e eles iam morrer. Mais algum tempo, mais algum vacilo, eles poderiam cair e alguma coisa acontecer. Só que Jesus estava perto. Jesus nunca vai estar longe de mim, de você. E eu quero que você aprenda, como eu tenho aprendido, a discernir a presença de Deus perto de nós, apesar da dificuldade. A presença de Jesus, apesar do furacão, até hoje no meu Instagram eu fiz um videozinho mostrando o barulho das árvores, um vento forte, né? Aí uma pessoa me perguntou, você não tem medo de morar no mato? Eu falei, Jesus cuida de mim, cara. Eu vou ter medo de quê? De que eu vou ter medo se quem criou o vento está comigo? Se quem criou o mar está comigo? Sabe por que a gente tem medo das coisas? Hoje é um dia de nós aprendermos. Você vê quão medrosos eles eram antes da chegada do Espírito Santo. Eles já andavam com Jesus. Jesus, nessa cena aqui, Jesus tinha acabado de pregar. Ele falou assim, pessoal, pega o barco aí, vai, que eu vou orar um pouco, depois a gente se encontra. Aí eles pegaram o barco e foram. Aí estava lá no meio do mar, começou a ver, vento e onda, meu Deus, o que Jesus mandou a gente vir para cá? Quem sabe a gente está assim, eu fui obedecer uma voz de Deus, mas parece que está dando tudo errado, não era para ser assim, era para eu estar rico agora, era para eu estar com uma pessoa linda e maravilhosa do meu lado, agora eu estou sozinho, agora eu estou me sentindo só, parece que o que eu fui fazer, que Jesus mandou, está tudo errado. Quem sabe a gente está nesse barco. Só que se Jesus mandou, Ele vai assinar embaixo e vai se responsabilizar pela sua vida, como Ele se responsabilizou pela vida dos discípulos. Eles estavam quase morrendo. Quem chegou? O dono. Aí falou, calma aí, mar, vento. Aí o que eles falaram? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Esse é o Jesus que eu e você servimos, gente, que está em direção à sua vida e minha vida. Ele não está longe, Ele está perto, e Ele quer que a gente tenha mais coragem, porque Ele quer nos colocar em posições de influência, em posições onde vai haver guerras espirituais e naturais, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para termos coragem para ser usados onde Deus nos quer. Como Deus vai nos levar nos lugares onde Ele quer, se a gente já treme de medo? Eu pegar o microfone, pode chamar o SAMU que eu vou morrer. A gente precisa... tem gente que ri porque sabe. Oh, meu Deus. Mas por que nós não olhamos para o lado e provavelmente vamos encontrar Jesus vindo em nossa direção? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu vim aqui dizer para você que se você não está no estágio dos discípulos cheios do Espírito Santo, mas se você está no estágio dos discípulos andando com Jesus, um pouco imaturos, um pouco sem experiência, mas que Jesus ainda está perto. Sabe por quê? Se você olhar o estágio dos discípulos nessa época, é como se fosse nós aqui no início da caminhada. Jesus ainda está pertinho, é igual um pai com um filho pequeno, ele está sempre perto. Se cair, está ali, se qualquer perigo, ele está ali. Mas tem uma hora que Deus quer de mim, de você, uma maturidade, onde a gente pode andar sozinho e fazer coisas espetaculares longe dele. Porque Ele confiou em mim, em você, uma obra extraordinária para desempenhar aqui nessa cidade, nesse estado, quem sabe nessa nação. E a gente quer sempre ser uma criancinha, para ter sempre Jesus do ladinho. Mas Jesus falou, ei, eu te enchi de poder e de graça, e é para você ir, e avança com coragem, vai para cima. Se você sabe o seu ministério, se você já sabe o que Deus quer para você, o que falta? Será que a gente vai ser sempre esses
que fica desesperado, ai, e não faz nada, aí Jesus vem, meu Deus, um fantasma. Ei, o que falta em mim e você talvez seja coragem. Coragem para ser quem Deus quer que sejamos. Coragem para orar para uma pessoa com coragem. Vai curar em nome de Jesus, porque não é por causa de mim. Coragem para ir num velório e botar a mão, levanta aí, meu irmão. Levanta que o poder de Jesus chegou aqui agora. Já pensou? Se a gente parasse de ter todos os nossos medos e começasse a dar coragem, as funerárias de Blumenau iam falir. Porque nós íamos andar. Cadê o velório? A gente já está atrás do velório. Porque a gente sabe que a gente carrega. A gente sabe quem é por nós. A gente só não faz porque a gente tem medo. Mas em nome de Jesus vai vir uma carga de coragem para nós essa noite. Coragem para vencer as aflições. Coragem para vencer as dificuldades. Coragem para avançar a um novo nível que Deus quer te levar. Quem sabe alguma aflição está acontecendo na sua vida porque está sendo gerado em você um novo nível diante de Deus, uma nova estação, e tudo que é novo demanda um esforço, demanda a novidade. Então às vezes nós temos medo também do novo, tem medo de algo novo que está para acontecer. Então é melhor o normal, é melhor o que eu já estou acostumado. Deus, me deixa quietinho aqui, porque eu tenho medo de mudança, então é melhor no que eu já estou acostumado. Não, Deus quer uma novidade para você, e que Ele precisa que você tenha coragem para isso. Então vão haver algumas coisas novas que vão acontecer a partir da minha e da sua coragem. Eu quero que você enche o seu peito de coragem hoje à noite. Porque quem sabe essa semana está para acontecer algo que você vai precisar de coragem. Quem sabe coragem até para deixar de ser solteiro. Já pensou que bênção? Meu Deus, tem uns solteiros que já estão glorificando. Medo de relacionamento, medo de começar algo novo. Quem sabe no trabalho, medo de assumir uma posição na empresa. Porque será que vai dar certo? Medo de ser algum empreendedor, medo de aceitar o ministério de Deus, medo de dizer sim para o chamado. Eu não sei qual é o seu medo, mas eu quero dizer, eu não estou aqui para falar do seu medo, eu estou aqui para falar do seu Deus. O seu medo não me interessa. O que me interessa é o Deus que nós servimos. Que Ele é maior e Ele lança fora todo medo. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus.